Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre o direito de trânsito. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Driele Fasani, que é advogada especialista em direito do trânsito. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo informação aí para os motoristas e proprietários de veículos. Nós é que agradecemos aqui a sua presença, a honra em recebê-la para transmitirmos aí informações de qualidade para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Quando nós falamos em direito de trânsito, aí, direito do trânsito, quando a gente fala em trânsito, principalmente numa cidade como a nossa, cidade de Bauru, não é uma cidade tão grande, mas também não é tão pequena, uma cidade de médio porte, vamos assim dizer, onde nós temos aí vários gargalos no trânsito, nós temos um monte de problema no trânsito, nós temos aí muitos acidentes no trânsito, nós temos mortes no trânsito, e hoje a gente vai falar de uma questão aí voltada, né? Não dá para falarmos tudo sobre o trânsito, porque evidentemente o tempo é curto aqui, então já fica o convite para que você, doutora Adriele, volte aqui para a gente falar um outro assunto de trânsito. E hoje a gente gostaria de falar especificamente da questão aí de bafômetro, etc., para que as pessoas aí tenham essas informações para que possam andar com seus veículos aí de forma mais segura para si próprio e para os demais também que estão no trânsito, né? Quando a gente fala aí de trânsito, o trânsito realmente tem hora que ele assusta, né? Então, como eu disse, a questão do bafômetro aí, muita gente que está nos assistindo, está nos vendo, nos ouvindo, tenho certeza que a pessoa está aí querendo fazer a pergunta que eu vou fazer agora, né? A pessoa está lá dirigindo o seu veículo, ela é obrigada aí a soprar o bafômetro numa blitz? Não. Os motoristas têm que ter isso em mente, né? Quando você é abordado numa blitz, você tem a opção de soprar ou não o bafômetro, né? Porém, por conta das alterações legislativas, né, atualmente a gente tem um artigo específico no Código de Trânsito que dispõe uma infração de trânsito a pessoa se recusar a se submeter ao teste do bafômetro, né? Então, a recusa por si só configura já uma infração de trânsito com as mesmas penalidades de quem sopra o bafômetro e eventualmente dá positivo. Tá aí, né? Então temos que ficar aí realmente... na verdade, eu gostaria de ter começado o programa e vou falar agora, já que eu não falei no começo, né? Lógico que nós estamos levando informações para que a população consiga aí absorver essas informações para que caminhe cada vez no caminho, caminhe de forma cada vez mais correta, vamos assim dizer, né? Realmente o que eu queria dizer é que aquela famosa frase que passa na televisão, se beber não dirija, se for dirigir não beba, e ponto final, né? Sim. Mas vamos lá então, você falou de infrações, questão aí de bafômetro, de recusar-se a submeter ao bafômetro, essa questão aí da pessoa estar dirigindo sob efeito do álcool e ela se recusar aí a essa submissão ao bafômetro, como fica mais especificamente a questão da infração aí dela dirigir dessa forma? Então, a legislação prevê para esse tipo de infração, para esse tipo de conduta, né, algumas punições, né? Além da questão da multa, porque essa infração é considerada uma infração gravíssima, então ela vai estar sujeita à multa, né? A multa em dinheiro, a multa pecuniária que a gente fala, ela tem aí um fator multiplicador e essa multa aí chega aí a 2.000 e pouquinhos reais, quase 3.000 reais, né? E além disso, ainda tem a possibilidade aí de ter a CNH suspensa, né? Então, além da questão de pagar a multa, tem aí a instauração de um processo de suspensão da CNH. Entendi. Então, ou seja, a pessoa pode ter a CNH suspensa, né? Isso. Que é o que mais... eu creio que essa questão de suspensão de CNH, o que a pessoa... na verdade, quem está dirigindo o veículo é o que mais teme, né? O que mais tem o medo aí é da suspensão. Existem... nessa questão do bafômetro, dirigir aí sob efeito de álcool, mais penalidades previstas na lei, alguma coisa muito específica ou não? Não, o que acontece assim, no momento da abordagem, né, a pessoa se recusando a se submeter ao teste do bafômetro, ou mesmo se ela soprar o bafômetro e der positivo, vai ser solicitado alguém para remover o veículo
do local, porque ela não estando em condições, né, por estar embriagada ou por ter se recusado a fazer o teste, é necessário que algum condutor habilitado compareça lá para tirar o veículo. Se não tiver ninguém, esse veículo vai acabar sendo removido aí para o pátio, né? Normalmente aí ou do Detran, ou do DR, enfim, dependendo da onde acontece a abordagem, quem é a autoridade aí que está fazendo a abordagem, né? E, além disso, a CNH da pessoa fica retida, né? Para justamente ela não poder conduzir o veículo nessas condições e colocar a segurança de todos aí em risco. Então, a lei prevê essas medidas administrativas que a gente chama, que já é no momento da blitz, mas isso não significa que a pessoa já esteja com a CNH suspensa ou já vai ter que pagar a multa. Isso só é imposto depois de um processo administrativo que vai ser oportunizada aí a defesa do motorista. Correto. Uma outra situação, né? As pessoas falam assim, se eu tomar vamos imaginar, uma lata de cerveja, se eu tomar um copo de cerveja, se eu tomar um uísque, se eu tomar uma garrafa de vinho, se eu tomar meia dúzia de cerveja, e por aí vai, né? Vai numa festa e mistura bebida, aí mistura uísque com cerveja, vira aquela salada toda, vamos assim dizer. Em síntese, existe aí uma tolerância para o bafômetro? Não, a tolerância é zero, porque qualquer quantidade de álcool já é capaz de produzir algumas alterações aí cognitivas no organismo, né? O que a lei prevê é uma margem de erro justamente aí por serem utilizados equipamentos de medições, como no caso é o etilômetro, o famoso bafômetro, né? E por ser equipamentos pode ter aí alguma margem de erro, igual um radar, né? Então esses equipamentos que são metrológicos, que trabalham aí com medidas, né? Às vezes pode estar descalibrado e tudo mais, então tem uma margem de erro, né? Que é de 0,04. Não chega a ser uma margem de tolerância, é uma margem de erro realmente, então a tolerância é zero. Se a pessoa às vezes fala, é só uma latinha não tem problema, ou eu tomei já faz 5 horas, já saiu do organismo. Não, às vezes ainda permanece no organismo e o equipamento é capaz de constatar aí o consumo do álcool, né? Isso é interessante. Então, essa questão do 0,04, né? Isso, acho que é miligramas, né, por litro de sangue. O que é isso aí? Na verdade, o que eu quero frisar só, não é uma tolerância, é a questão da margem de erro do equipamento que está fazendo a medição do álcool na pessoa ali. Isso. Porque tem muita gente que fala, não tem tolerância, então por isso que eu fiz esse questionamento. Não existe essa tolerância. Não existe. Qualquer notícia nesse sentido, informação aí na internet, porque tem muita informação fake aí, errada na internet, né? Não é limite de tolerância, é realmente a margem de erro do equipamento, porque o equipamento mede o ar alveolar, né? Que é o ar dos pulmões. Então já é aquele álcool que está na corrente sanguínea. Então, justamente por isso que tem essa margem de erro, mas não chega a ser a tolerância. A lei é tolerância zero. Tá aí, né? Essa é uma bela informação para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. A gente abre jornais aí e tudo mais, o que a gente sempre vê? Acidente de trânsito. E sempre acabamos vendo nos jornais, seja na mídia em geral, vamos assim dizer. Foi feito lá o exame do bafômetro, vamos chamar assim. E foi constatado que a pessoa estava alcoolizada, né? Ou o contrário também, nós tivemos aí às vezes um acidente de trânsito, foi feito o bafômetro, o exame, e foi constatado que a pessoa não estava alcoolizada. Como fica essa questão do trânsito aí, do bafômetro, né, nos acidentes de trânsito? Então, a lei prevê que é obrigatória a realização do teste do bafômetro em caso de acidente de trânsito, tá? O que acontece se esse acidente aí teve vítimas, né? Então, ou causou uma lesão corporal, ou mesmo morte, essa situação configura aí um crime de trânsito por estar dirigindo embriagado nesse bafômetro, se a pessoa fez o teste, deu positivo, né? E aí ele configura o crime de trânsito e tem a agravação da pena por conta de ter cometido essas lesões, né, ou até mesmo a morte, por estar dirigindo sob efeito de álcool. Isso aí. Então, trânsito não é brincadeira realmente.
Essa questão aí do bafômetro que a gente está falando aqui, a gente tem muito essa questão do direito, né? A gente fala muito isso principalmente na questão do direito penal, que ninguém é obrigado a produzir uma prova contra si próprio, né? A gente sempre não, mas eu não sou obrigado a produzir prova, a pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesma. E muita gente fala, não vou assoprar o bafômetro porque eu não sou obrigado a produzir prova contra a minha própria pessoa, sim, vamos assim dizer. Então, muita gente tem essa dúvida, esse princípio, essa situação. A questão do bafômetro, isso se aplica, não aplica? Isso realmente não, eu não vou assoprar porque eu não quero produzir prova contra a minha própria pessoa? Como é que está isso aí? Então, o STF já formalizou aí o entendimento, né? Já sedimentou o entendimento, julgou um tema em que ele definiu que essa questão de não produzir provas contra si não se aplica no caso do bafômetro. Por quê? Porque o objetivo dessa política pública, né? Porque essa instituição da tolerância zero na lei e toda essa punição bem pesada que a lei instituiu, né, para os motoristas aí que dirigem embriagados ou se recusam a fazer o teste, é justamente para trazer segurança para o trânsito, trazer o trânsito seguro, preservar a vida, né? Então, ele entende que para essa situação de trânsito não se aplica esse princípio. Até porque se trata aí de uma medida administrativa, um processo administrativo. A pessoa não vai estar privada da liberdade nem nada, né? Ela vai, assim, perder a licença dela para dirigir, mas não chega a uma pena tão grave quanto a privação de liberdade que se dá no âmbito criminal, no âmbito penal. Então, por isso, não se aplica esse princípio nesse caso. Então tá aí, né? Você falou a resposta aí, doutora Adriele, de uma forma juridicamente técnica, né? Então tá aí, o final é o que importa para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, ou seja, eu não vou soprar no bafômetro porque eu não sou obrigado a produzir prova contra a minha própria pessoa. Não se aplica isso. Não. Já está pacificado, o Supremo Tribunal Federal já decidiu isso, e como se diz, isso aí não adianta numa blitz você alegar isso aí que não vai ter validade alguma. Não. Né? Essa é a situação. Bem, o papo tá bom, a conversa tá extremamente interessante. Essa questão do bafômetro realmente gera várias indagações, várias questões, vários questionamentos, várias dúvidas, mas nós precisamos ir para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Estar pronto é enfrentar qualquer desafio. É ter conhecimento para decidir no que vale a pena investir. A FIB é a melhor faculdade de Bauru porque prepara o aluno para a vida. Aulas 100% presenciais e mais de 65 laboratórios completos. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. Vestibular 2023. Inscreva-se. FIB, 25 anos. Você pronto para a vida. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando aqui da questão do direito de trânsito, especificamente da questão do bafômetro, como é conhecido aí nos meios populares, como é conhecido na sociedade, a questão aí de se medir aí a questão do álcool quando a pessoa está dirigindo um veículo. Estávamos aí falando várias questões, várias situações no bloco passado. Estamos aqui com a doutora Adriele, que é especialista, advogada especialista em direito de trânsito, e uma outra situação, né? A pessoa está lá dirigindo o seu veículo, né? Está numa via aí, dirigindo o seu veículo, mas está aqui em Bauru, passeando, tomou ali alguma coisa de álcool, um uísque, vinho, uma cerveja, uma pinga, uma cachaça, o que a pessoa gostar, né? Vamos lá, maravilha. E ela está andando aí numa avenida, numa rua aqui de Bauru, e se dá de frente aí com uma blitz da polícia. A polícia está fazendo o trabalho dela, né? Nada contra. Aliás,
só a favor dessa situação. A pessoa imagina o seguinte, muitas pessoas já falaram assim, nossa, fui pego numa blitz, então eu já vou perder a carteira ali, já vou ter suspensa a carteira CNH logo depois da blitz? Não. Calma, ainda não há motivos para pânico. Como eu expliquei no bloco passado, quando você é abordado na Blitz, e mesmo se recusando a fazer o teste do bafômetro, a CNH vai ficar retida, né? Hoje, como a CNH é digital, eles já inserem uma restrição ali, mas ela é provisória, ela tem um prazo aí de 3 a 5 dias úteis. Como eu disse, é mais para tirar o motorista ali de circulação naquela situação que ele pode estar oferecendo risco à segurança de todos, à segurança do trânsito, né? Ou por estar embriagado, ou por suspeita de estar e ter se recusado ao teste. Então, a lei prevê essa medida aí provisória de tirar ele de circulação. Então, a CNH, se for física, fica retida, se for digital, fica constando uma restrição provisória, e aí depois, se for física a carteira, a pessoa pode se dirigir até o órgão de trânsito para pegar de novo a CNH, mas ainda não é a suspensão. A suspensão ela só pode ser aplicada depois de um processo administrativo regular, em que a pessoa vai ter que ser notificada para poder ter oportunidade de se defender. E ao final, se não conseguir aí eu ter êxito nas suas alegações, na sua defesa, a ser aplicada a pena de suspensão. Ok, uma outra questão aí, né? Nós temos aí, vamos imaginar, na questão de aplicação de multa, nós temos ali o valor a ser pago daquela autuação realizada, e nós temos também a questão de pontos na CNH, e dependendo da questão de pontuação, a pessoa tem a CNH suspensa ou perde a CNH. Isso acontece aí nas questões envolvendo o trânsito, bafômetro e tudo mais. E tenho certeza que muitas pessoas têm essa seguinte dúvida. Se eu pagar aquela multa que é bem cara, que você acabou de falar o valor aí, em termos da questão de dirigir alcoolizado, né? A pessoa vou pagar a multa, pronto, estou livre. Não é bem assim, né, em questão. Não é só pagar a multa que está livre. Não é assim que funciona. Não, né? Não é assim. A multa aí, tanto por dirigir embriagado, quanto por se recusar o teste do bafômetro, são multas que a gente chama de autossuspensiva. A própria prática da infração, independente de questão de pontuação, já vai levar à suspensão, a um processo de suspensão da CNH. Então, o pagamento da multa não vai afetar essa penalidade, ela é mais uma penalidade, na verdade. Então, a gente tem tanto a questão da multa pecuniária, da multa em dinheiro, como também a questão da penalidade de suspensão. Uma coisa não exclui a outra. Eu acho que, pelo que você falou, eu acho que o legislador andou bem nessa situação, porque às vezes você vai ter alguma pessoa que, às vezes, vamos imaginar, uma pessoa que tem tem bastante dinheiro, etc. Sim. Ele se julga no direito de beber, né? Enche a cara, Deus que me perdoe, sai por aí matando pessoas na rua porque está bêbado, depois paga a multa e resolveu o problema. Então a lei andou muito bem nessa situação, nesse sentido aí. Uma outra situação nessa questão de bafômetro, blitz e autuações, multa. A questão do direito à defesa. Como que está isso aí? Então, o direito à defesa, ele é um direito já cristalizado aí na nossa Constituição, né? Ele é o direito basilar. Todo mundo tem direito à defesa. Então, por mais que você tenha cometido a infração, você tem o direito de se defender e tem que ser oportunizado essa situação para você apresentar suas alegações, né? Porque às vezes, né, a gente acaba se deparando aí com alguns erros, né, durante a fiscalização. E aí a pessoa tem esse direito de poder apresentar suas razões, aí, suas alegações, né? Agora, não vale assim uma alegação, é porque eu preciso da CNH para trabalhar, ou porque, eu tinha ido no casamento, no aniversário, enfim, não são esses tipos de alegações, são alegações técnicas, jurídicas, com fundamentos legais mesmo, para poder aí apontar eventuais falhas, eventuais vícios durante a fiscalização. E o que mais ocorre aí realmente é a questão, eu preciso da CNH para eu trabalhar. Então, pensar antes de beber. Preciso levar meu filho na escola, preciso... como você mesmo disse, são outras alegações. Não é qualquer coisinha que você vai acabar se livrando disso daí. Então, quando nós temos lá a autuação, é gerado aí o chamado auto de infração.
a pessoa que é autuada, ela tem direito ao auto de infração. Sim, aliás, é muito importante alertar aí os motoristas, né, os proprietários. Durante a blitz, né, você vai ser autuado, né, pela questão aí de se recusar ao teste ou por ter soprado e ter dado positivo o bafômetro. E é muito importante vocês solicitarem a sua via do auto de infração. Vocês têm direito a solicitar uma cópia para você do auto de infração, porque lá vão estar detalhadas todas as situações que aconteceram durante a ocorrência. Qual foi o bafômetro que você soprou, qual foi o resultado, a placa do veículo, o seu documento, enfim, todos os detalhes. É um documento bem detalhado e é com esse documento que a gente consegue apresentar aí as defesas e os recursos. Então, ele é a base de tudo, ele que dá início ao processo administrativo. Então, é muito importante você solicitar, é um direito seu, né, como motorista, como cidadão, solicitar a cópia desse documento. Isso é importantíssimo, né? A base de tudo, defesa é o auto de infração. Hoje nós temos aí a questão do SNE, que é chamado de Sistema de Notificação Eletrônica. Muita gente mesmo, quando eu falo mesmo, às vezes quando a gente está comentando sobre isso, muita gente fala assim, o que é isso, o Sistema de Notificação Eletrônica? Tem gente que até se assusta, né? Fala, mas existe isso? Gostaria que você falasse para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, o que é esse sistema, esse SNE, por favor? Então, é um sistema que foi implantado agora pela Secretaria Nacional de Trânsito, né? Ele é tanto pelo aplicativo do Gov.br lá, ou pela carteira digital, consegue ter acesso, né? A pessoa pode fazer adesão a esse sistema, ele ainda não é obrigatório, ele vai passar a ser daqui a alguns anos, se eu não me engano, 2027, alguma coisa assim, mas hoje ele é optativo, tá, para receber. Então aí a pessoa optando em fazer a adesão a esse sistema, as notificações vão vir pelo aplicativo de celular e não vão vir mais pelo correio, né? E fazendo a adesão a esse sistema, se a pessoa optar aí por pagar a multa, ela pode ter um desconto que chega a 40%, né, do valor da multa, mas, como eu disse, não vai estar livre aí da penalidade de suspensão. E uma questão um pouquinho pior, que é um pouco delicada, assim, ao meu ver, como jurista, assim, operador de direito, ela não vai poder recorrer dessa autuação. Então, muitas meios de comunicação têm apontado aí que é um mecanismo interessante, que traz vantagem. Traz, mas até que certo ponto, assim, né? Você está abrindo mão de um outro direito seu, que é um direito importante de poder recorrer. A defesa da autuação, porque o processo administrativo tem algumas etapas, né? A defesa prévia é a primeira, a oportunidade da pessoa se defender. Essa ela até consegue apresentar. Mas os recursos a partir daí, que são mais 2, ela fica privada por conseguir esse desconto aí de 40%. Então, eu acho que fica bem ao critério, assim, do próprio motorista autuado optar nessa situação, porque ele vai estar abrindo mão. Então, ele tem que saber, estar ciente aí das consequências, né? E eu acho que é importante os meios de comunicação divulgar isso, porque eles só divulgam a vantagem, que é o desconto, mas não divulgam o que vem embutido nisso. Olha, essa sua informação é de extrema valia, né? As pessoas vão falar, eu vou ali pagar com 40%, depois eu vou fazer recurso. Não, não é bem assim a situação. E questões aí do trânsito, do bafômetro, que dizem respeito à reincidência em 1 ano, 12 meses. Tem gente que acaba dizendo aí que se reincidir, mas eu não tive a reincidência. Como que está essa questão da reincidência? Então, se o motorista cometer aí no período de 12 meses a mesma infração, né? Então, ou se recusou o teste, ou soprou o teste, deu positivo, a multa, além dela ter aquele fator multiplicador de 10 vezes, que dá quase R$3.000, ela vai ser dobrada. Então, ela vai ficar mais cara ainda, né? E a CNH vai ser, em vez de suspensa, ela vai ser cassada, né? Então, a cassação, ela é diferente da suspensão, porque a suspensão, a pessoa, depois do período de suspensão, que pode chegar até 12 meses, ela passa por um curso de reciclagem, né? Para conseguir aí pegar a carteira de volta. No caso da cassação, ela tem que reiniciar
todo o processo de habilitação. Então, aulas práticas, aulas teóricas, as provas. Então, já é um processo mais delicado e mais longo, porque a cassação aí ela pode durar 2 anos. Então, ela já é uma mão mais pesada aí da lei. A pena é dura mesmo. Aí a pena é dura mesmo. Eu creio que a situação mais, vamos dizer assim, delicada em relação a bafômetro, questão de trânsito, diz respeito aí aos motoristas profissionais, né? A pessoa que sustenta sua família, vive da sua profissão, que é ser motorista, né? Nós temos muitos motoristas profissionais. E tem aquela questão que envolve, muitos motoristas trabalham para muitas empresas de transporte, vamos imaginar, né? Uma coisa nesse sentido. E uma vez aí esse motorista pego numa blitz e autuado na questão de bafômetro e tudo mais, os motoristas profissionais se perguntam, a empresa tem direito de me dar uma justa causa? Né? Esse é o maior medo que o motorista tem, porque na verdade a profissão dele é a sobrevivência dele ali, e uma multa em virtude de bafômetro e depois perder o emprego é uma questão extremamente delicada para esse motorista profissional. Então, como é que fica essa relação dos motoristas profissionais com a justa causa? Então, funciona assim. A CLT passou a prever aí no artigo que trata das causas aí passíveis de aplicação de justa causa, no caso de motorista profissional, a perda da habilitação. E a perda da habilitação pode ser por N motivos, um deles é pela questão do bafômetro, ou por dirigir embriagado, ou por simplesmente ter se recusado aí a fazer o teste, né, do bafômetro. É importante aí destacar que essa infração não precisa ter sido cometida durante o horário de trabalho. Pode ter sido ao final de semana. Ele, sei lá, foi num churrasco, né, tomou uma latinha, achou que podia dirigir, acabou sendo parado numa blitz e aí vai sofrer o processo de suspensão. Se não apresentar defesa nem nada e realmente for julgada com a pena e aplicada a suspensão da CNH, ele perder essa habilitação, ele vai ter aí, infelizmente, também que arcar com a justa causa. A empresa pode aplicar a justa causa para esse motorista. Então, eu tenho certeza que nós temos aí motoristas profissionais nos assistindo, nos vendo, então tem que tomar cuidado, não tem jeito. Se é a sua sobrevivência, se é sobrevivência sua e da sua família, a questão da sua profissão como motorista profissional, você realmente tem que ficar aí extremamente atento, principalmente essa situação que você retratou agora. Não é só dirigindo num horário de serviço, né? Porque seria injusto, no caso agora pensando na empresa também, o motorista vai numa festa de aniversário, o motorista da empresa, num domingo, num sábado, vamos imaginar, bebe lá, e ele é pego numa blitz, o bafômetro vai lá em cima, e aí ele vem aí, vamos dizer, ter uma suspensão da sua CNH, e aí o que acontece? A empresa vai ficar bancando um trabalhador nessa situação, é totalmente injusto também. Até porque ele não vai conseguir exercer a função dele sem a CNH. Não tem como, exato. Bem, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa, eu agradeço imensamente aqui doutora Adriele, para que volte também, já fica o convite numa outra oportunidade para a gente falar de mais coisas de trânsito, e agradeço principalmente a você, nosso telespectador, nossa telespectadora, que o motivo de ser do programa é você. Nós fazemos o programa para você, para levar informações para você. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.